Esse é o Papo de Camelo, podcast que eu criei para conversar com pessoas que topam compartilhar um pouco sobre as suas trajetórias, trazer um pouco mais também das suas experiências práticas e dar suas opiniões sobre esse ecossistema de inovação, ecossistema empreendedor, especialmente o ecossistema de startups. Se você está aqui, provavelmente você quer ouvir casos práticos, conversas transparentes e francas que podem te ajudar a tomar melhores decisões, a se colocar melhor enquanto empreendedora ou empreendedor. Então, seja muito bem-vindo a esse podcast que, por mais que seja de negócio, ele é muito mais sobre as pessoas e suas experiências do que qualquer outra coisa. Eu sou o Luiz Gomes e eu tenho uma longa trajetória nesse ecossistema de startups. São mais de 10 anos inseridos nesse meio. Na descrição desse episódio tem um link para que você possa se conectar comigo e saber um pouco mais sobre como eu posso ajudar a sua startup. Mas hoje eu serei o host nessa conversa que me inspirou a cada minuto e que certamente também vai te inspirar e te trazer diversos aprendizados importantes para a sua jornada inserido nesse meio empreendedor. Vamos lá, que esse papo precisa começar. Hoje eu estou recebendo a Karina Lima, que é Head de Startups na AWS, a Amazon Web Services. Se você está nesse ecossistema de startups, eu não preciso nem apresentar a AWS, que vocês sabem o que eles são, sabem o que eles fazem e sabem o quanto eles têm apoiado o ecossistema de startup nos últimos anos. Karina, primeiro, obrigado por ter topado conversar comigo, separado esse tempinho para esse papo. Passando a palavra para você, como eu sempre faço, quem é você e como é que você chegou até aqui? Luiz, que prazer estar aqui no Papo de Camelo. Estou muito feliz de poder representar a AWS nessa conversa, mas como você bem disse, eu não caí aqui de paraquedas. Meu nome é Karina Lima, me autodescrevendo, aproveitando essa oportunidade de um podcast. Eu sou uma mulher parda, de cabelos até os ombros. Estou vestindo agora um paletó quadriculado preto com uma camiseta branca, uso óculos. E, de fato, Luiz, como muita gente sempre me pergunta, eu não era uma criança sonhando em ser uma executiva de multinacional de tecnologia. Você lembra, Luiz, que você queria ser quando era criança? Cara, lembro. E acho que não tem nada a ver nem com o que eu sou hoje, nem o que de fato eu era profissionalmente quando eu entrei no mercado. Eu sou bacharel em matemática e eu entrei no mercado como professor. Então hoje a jornada meio que virou de cabeça para baixo. Se eu não tivesse mudado aquele momento, provavelmente eu não ia estar aqui conversando contigo. E a gente se identifica muito nisso, né? Minha mãe, aliás, bacharel em matemática também. Eu queria ser bailarina quando era criança, estudei para isso, foi minha primeira formação, fiz artes. E numa apresentação no ginásio da Portuguesa em São Paulo, eu sofri um choque térmico, fiquei 4 meses de cadeira de rodas e precisei me reinventar. Ali eu decidi estudar administração, apliquei para trainee na IBM, fiquei lá por praticamente 8 anos trabalhando com vendas de tecnologia. Não comecei a minha jornada em tecnologia, então eu entendi ali que eu precisava juntar novas competências para poder me destacar nesse mercado de trabalho. Então, enquanto eu aprendia tecnologia, eu entendi que eu precisava, como diferencial, falar a língua do meu cliente. Estando no Rio de Janeiro, entendendo de química e petróleo, foi ali que eu fui me especializando enquanto eu me desenvolvi em tecnologia. Desenvolvi uma carreira muito boa, muito bacana na IBM, dali fui para SAP. Da SAP comecei a jornada da Salesforce no Brasil, fiquei lá por 8 anos, fui a primeira vice-presidente mulher da empresa no Brasil e há 1 ano e meio atrás recebi o convite da AWS para ajudar a desenvolver o ecossistema de startups e eu não podia estar mais feliz, porque eu estou num lugar onde eu convivo com pessoas que têm as ideias mais loucas do mundo e aquelas ideias que são capazes de fato, mudar a realidade do planeta que a gente vive. Então, participar dessa jornada, apoiando esses fundadores com tecnologia, é um paraíso para quem trabalha nessa área, né? Primeiro, parabéns assim por ter se reinventado, por ter descoberto aí esses tantos caminhos e tantas possibilidades que esse mercado acaba possibilitando para a gente. De fato, quando a gente olha para a tua trajetória, a gente vê marcas que são emblemáticas no mercado, né? A gente vê grandes empresas, a gente vê um papel que você assume que é um papel de relevância
e chegar na Amazon e ter essa responsabilidade de ser uma das figuras a representar a AWS no país, isso obviamente traz um peso, traz uma responsabilidade, e mesmo com uma carreira bem consolidada antes, eu acredito que isso no início deva ter tido um desafio, deva ter mexido contigo. Então acho que vale a pena a gente começar a nossa conversa você contando sobre a entrada na AWS, né? Como é que foi, como você mesmo disse, entrar nesse lugar que as pessoas parecem meio malucas assim pelas coisas que fazem. Como é que foi o primeiro contato com esse papel e eventualmente até com o ecossistema de startups como um todo? Você sabe que estar na AWS para mim foi uma virada de momento de carreira muito especial. Eu sabia, e eu acho que independente da tecnologia, chega um momento da nossa vida que a gente precisa entender o que a gente busca como próximo passo de carreira. E para mim, naquele momento, estava muito claro. Eu sei que meus pilares de motivação são: eu preciso estar aprendendo coisas novas e eu preciso estar contribuindo para outras pessoas se desenvolverem. Se eu tenho isso, Luiz, em qualquer jornada da minha vida, eu estou feliz. Pode ser com meu filho, pode ser na rua, pode ser na igreja, pode ser num trabalho filantrópico, pode ser com a minha equipe, eu vou estar feliz fazendo isso. E eu senti que eu estava num momento da minha carreira onde eu precisava, de fato, aprender coisas novas e ajudar outras pessoas a se desenvolverem. O segmento de startups, ele é muito vivo, é um ecossistema, como a gente se denomina, né? Ele não funciona sozinho, é uma relação muito simbiótica entre investidores, fundadores, acadêmicos, clientes. Então, participar dessa jornada é estar inserida dentro de um ecossistema que funciona como, de fato, um ecossistema biológico de interdependência. Então, o aprendizado, ele é constante. Eu estou aqui agora há 1 ano e meio, muito feliz, como a gente diz aqui na Amazon, vivendo o meu day one, meu primeiro dia, porque todo dia a gente recomeça. E apesar de ser uma empresa de quase 1 milhão de funcionários, é uma empresa onde a gente se sente muito à vontade para estar todos os dias se reinventando, todos os dias provocando a realidade e tentando melhorar. E a gente faz isso através de mecanismos muito peculiares. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Não só dos princípios de liderança, mas da forma como a cultura da Amazon se estrutura. Então a gente tem documentos a escrever, a gente começa as reuniões em silêncio, lendo documentos em Word, estruturados. Então o aprendizado, Luiz, é o tempo inteiro. E o que é mais legal, a própria cultura da AWS, né, dentro da Amazon, que foi uma startup, que nasceu uma startup dentro da Amazon, ela é uma grande fonte de inspiração para os próximos founders que estão vindo aí. Então, os meus clientes também têm essa troca genuína com a gente em relação ao aprendizado que a gente tem como funcionário e também como a gente pode ajudar eles como fornecedor, né? Entregando tecnologia. Então, é muito vivo. Todo dia a gente está aprendendo coisa nova aqui. Cara, tem um negócio, e eu ia entrar primeiro pela janela de conexão com startups, mas você falou um negócio que eu acho que vale a pena a gente não passar despercebido, que é essa maturidade na cultura de trabalho. Por que esse ponto é importante? Quando a gente fala com startups, e eu acompanho startups também diariamente, principalmente aquelas que estão em rota de captação de investimentos, tive startup e passei por toda a jornada que a gente costuma dizer que é a jornada, entre aspas, ideal de startups, da criação à venda. E tem uma coisa que a gente conversa muito, que é essa capacidade de você criar uma rotina e uma cultura de trabalho baseado na consolidação do aprendizado. E essa tua fala sobre as reuniões e sobre essa absorção do aprendizado eu achei interessante, e acho que vale, talvez você falar, se puder, um pouco mais sobre isso. Por quê? Porque é bom entender como uma empresa do tamanho que é hoje a Amazon e a AWS por si só, como essa prática, como essa cultura e como essa rotina de trabalho acaba influenciando na qualidade da disseminação do conhecimento, na capacidade do time de fato entender qual é a estratégia, qual é a prioridade, e isso acaba sendo, em vários momentos, um problema nas startups, né? Uma dificuldade que os times fundadores acabam tendo de, primeiro, entre si, compartilhar essa visão estratégica, compartilhar as prioridades, e quando o negócio cresce, compartilhar isso com as pessoas que fazem parte do time, né? Então, vamos começar daí. Eu acho que não era o foco principal, mas esse ponto me chamou a atenção. Então, conta um pouquinho mais dessa rotina de trabalho de vocês.
Eu posso falar porque isso é fonte, inclusive, de muitos livros públicos, né? Inclusive à disposição na Amazon.com. Então, para a gente falar sobre cultura é algo que é inspirador não só para o nosso dia a dia, mas também para compartilhar com os nossos clientes. E você está coberto de razão. As startups têm como essência o desenvolvimento de cultura, porque essa jornada inicial da startup depende fundamentalmente da cultura que o founder, né, que o fundador, que o dono dessa ideia incrível vai conseguir disseminar e propagar para as próximas pessoas que vão trabalhar com elas, para que elas sim possam representar bem os seus produtos ou serviços para os seus clientes finais. Então, trabalhar cultura é algo fundamental e a gente entende isso como algo muito importante, ainda sendo uma startup gigantesca como somos hoje. Então, você ter claro quais são os seus valores, quais são os seus princípios e, mais do que isso, o que a gente chama aqui de tenet, né? Como é que você vai estabelecer as regras, os acordos entre o seu time para que tudo isso funcione no dia a dia e não só num quadro pendurado na parede, né, dizendo quais são seus valores e culturas, são fundamentais. Então, essa prática ela precisa acontecer apesar da sua função. Vou te dar um exemplo que me dá muito orgulho aqui. Um dos princípios de liderança da Amazon chama-se Hire and Develop the Best. Então, contratar e desenvolver os melhores. Normalmente, a gente vê essa função de contratação e desenvolvimento muito associada ao gestor, né? Ao líder gestor de pessoas. Aqui não. Desde o início da sua carreira, sendo contribuidor individual, essa função também é sua. Então é muito legal a gente ver que estão todos comprometidos em contratar e desenvolver os melhores profissionais. E assim a gente tem a garantia de que a gente tem uma equipe de pessoas de alta performance, mas de alta cultura, onde as pessoas se ajudam e contribuem entre elas. Então eu não tenho que ser bom em tudo, mas eu tenho que ser bom em algo que consiga contribuir para outra pessoa e essa outra pessoa também contribuir para me complementar. Isso cria um senso de time tão legal, Luiz. Eu tenho muito orgulho de viver isso aqui, não só com os meus pares, mas também com as pessoas que trabalham nas nossas equipes. Por exemplo, quando a gente fala de startups aqui na AWS, nós temos o mesmo conceito do ecossistema replicado aqui dentro. Então, eu cuido majoritariamente da relação com as startups. Eu brinco que a função da minha equipe é ser uma API. Então, a gente está ali conectando as demandas, né? Eu entendo que a startup precisa, eu busco um especialista. Se essa startup precisa de um investimento, eu vou buscar um VC que eu tenho uma parceria. Então, a gente conecta muito esses pontos. Mas eu tenho um especialista, uma área toda especializada em tecnologia, arquitetura, que são Solution Architects aqui no Brasil. Tem uma área com várias pessoas voltadas para o desenvolvimento de negócio, Business Development, que fazem as parcerias com as orgs, com as startups, entendem os programas que a gente pode aplicar, desenvolvem novos programas. A gente tem uma área de marketing focada para startups. Então, replicar esse ecossistema aqui dentro me ajuda a entender como ele funciona e, consequentemente, contribuir mais. Mas eu não tenho que ser a melhor em marketing, eu não tenho que ser a melhor em venture capital. Eu tenho os melhores especialistas de mercado que colaboram comigo para que a gente possa construir juntos. Então, eu acho que a gente entrega algo muito melhor para o cliente assim. Cara, isso é muito bom. Obviamente, né? Eu estou deixando você falar muita coisa. Eu sei como funciona pelo tempo já que eu já venho me relacionando com os serviços da AWS, mas é importante a gente entender de dentro como é que vocês enxergam, como é que enxergam o mercado, como é que vocês se posicionam no mercado. E eu acho que a AWS ela tem um papel fundamental, e aí eu vou usar o termo que você usou de API, que você de fato consegue conectar possibilidades, que você consegue dar algo que é muito complexo para as startups, que é flexibilidade no uso de serviços online. Né? Então, você conseguir ter essa adaptação ao contexto. Óbvio que quando a gente olha para a AWS como corporação, as grandes contas são sempre aquelas que são estratégicas, que sustentam muitas vezes a estrutura financeira do negócio, mas essas pequenas contas e a capacidade de você conseguir se conectar e crescer com a marca, crescer com a empresa, eu acho que isso faz de vocês um elemento fundamental, não só tecnológico, mas estrutural, de performance, para esse conglomerado de empresas novas que a gente vê surgir todos os dias no país. E eu queria ir um pouco nessa linha. Como é que hoje vocês enxergam o ecossistema de startups? Né? A gente pode quebrar talvez essa visão de ecossistema
em 3 grandes momentos. O momento pré-pandemia, vamos dizer assim, era um crescimento e um amadurecimento do ecossistema quase linear. A gente via ano a ano o ecossistema ia amadurecendo, mais perfis investidores surgindo, mais startups espalhadas em mais cidades e estados também surgindo, né? Então, ecossistemas espalhados pelo país. Menos de um mês atrás eu estava em Rio Branco, no Acre, conversando com 50 startups. Então, assim, é uma coisa que quando eu comecei a empreender em 2013, a gente nem imaginaria encontrar uma startup no Acre. E olha que eu estou em Recife, que tem Porto Digital, que tem todo um histórico aí de tecnologia que meio que justifica a importância da cidade. Mas durante a pandemia, a gente percebe uma queda inicial desse ambiente, que é meio que uma segunda fase. 2021 e 2022 meio que tem uma epifania nesse ecossistema, onde as coisas parecem explodir de um jeito muito maluco, assim, investimentos muito fora do racional. E hoje a gente vê um ambiente que é mais racional, é mais pé no chão, porém o acesso aos ecossistemas de startups estão um pouco mais confusos. Assim, a gente não tem uma base sólida das startups, às vezes a comunicação com os ecossistemas locais eles não são triviais. Hoje, nesse teu papel de head de startups, como interface entre a AWS e esse ecossistema de ecossistemas, quais são as oportunidades e as dificuldades que você acaba enxergando de se conectar com as startups? Olha, você trouxe um exemplo perfeito, Luiz. A gente, quando escuta falar de startups que estão lá no Acre, desenvolvendo soluções que eles estão ali no dia a dia sentindo, vendo, olhando as dores e olhando as oportunidades que podem surgir a partir daí, é exatamente o que a gente faz aqui. Então, nosso objetivo é encontrar essas startups e entender como a gente pode ajudá-las a se transformar nos próximos Nubanks, nos próximos Gympasses, nas próximas grandes unicórnios que estão aí pelo mundo hoje. Mais de 80% dos unicórnios do mundo rodam em AWS, justamente porque a gente entende nesse momento, pequenininho, onde a gente está no nosso núcleo de dor, né, sentindo as dores do universo onde a gente está inserido, a gente entende que a tecnologia pode ser a mola propulsora para um primeiro passo, mas a partir dali para fazer o que toda startup faz muito bem, ser escalável, ser replicável e ser fácil de explicar para resolver grandes problemas do mundo. Então, para a gente, essa jornada está só no início. Se a gente pensar que hoje 80% ou cerca de 80% dos workloads do mundo de tecnologia ainda rodam on-premise, olha que mundo de oportunidade a gente tem aí para desenvolver, né? Não só em startups, mas em pequenos negócios e em grandes empresas, como você bem trouxe. Porque no fim do dia, Lu, essas startups são as que vão prover tecnologia para acelerar as grandes empresas a desenvolver sua jornada de transformação digital daqui para frente, né? Essa colaboração acontece de uma maneira muito viva aqui no Brasil. Eu queria te dar um exemplo de algo que a gente viu recente, que foi muito legal agora com esse desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul, das chuvas. A gente viu dentro de um programa que nós temos aqui na AWS para startups chamado CTO Fellowship. Então, a gente tem um grupo grande de CTOs de startups, onde a gente faz um programa junto com o time de BDs, onde eles trocam informações. Esse ano a gente fez uma jornada focada na IA generativa, mas que no meio daquele desastre do Rio Grande do Sul, a head do programa, a Marina, ela falou, gente, a gente pode fazer alguma coisa juntos? E muitos dali, os CTOs e founders na hora falaram, olha, eu tenho uma solução que eu faço um mapeamento georreferenciado de safras agrícolas, mas eu acho que essa mesma tecnologia pode se aplicar a ajudar a encontrar pessoas em área de risco. Então, essa virada rápida que a startup pode fazer com o uso, com a adoção da tecnologia, ela é muito inspiradora e isso pode acontecer especialmente agora, com a questão da COP30 vindo aí ano que vem, né? Eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu acabei de passar pelo G20, nós estamos discutindo temas climáticos, sustentabilidade de uma maneira muito intensa, estando no país com uma das maiores florestas do mundo. Eu acho que esses são temas onde, né, voltando lá para o Acre, tem 1 milhão de soluções incríveis que a gente pode ajudar essas startups a desenvolver, a promover e a ajudar não só o nosso estado, mas o mundo inteiro, né? Por que não? Exatamente. E eu acho que essa é uma visão também racional que vocês têm, e você tem, que eu acho que ela é muito importante. Assim, a gente vive hoje num cenário
a gente fala muito do cenário econômico do país, né? Mas a gente precisa entender que o cenário Brasil, ele é um cenário ambiental, ele é um cenário social, ele é sim um cenário econômico, que é diverso em todos esses pilares, né? E querendo ou não, cada vez mais a tecnologia vai ser base para a gente conseguir enxergar melhoras, conseguir recuperar coisas que a gente veio destruindo historicamente, né? Então, o que a gente viu no Rio Grande do Sul, o próprio Acre, né, pós aquele momento do Rio Grande do Sul, também teve um impacto ambiental, vamos chamar de acidente ambiental muito grande, que passou vários dias super poluída a cidade por conta de queimadas fora de controle. Então a gente vê que cada vez mais Recife, onde eu estou, é uma das 15 cidades mais ameaçadas no mundo com o aumento do nível do mar, né? Então assim, mostraram estudos que se o nível do mar subir meio metro, o meu bairro está embaixo d'água. Então assim, é um cenário que a gente precisa trazer a tecnologia para essa discussão. A gente precisa impulsionar que mais empreendedores, mais desenvolvedores pensem nesses problemas de fato complexos. E tem uma coisa que você falou nesse grupo de CTOs que me lembrou de puxar um ponto que também é importante ligado à AWS como um todo, que é esse senso de construção de comunidades, né? Então vocês conseguem ter esses grupos de discussão com CTOs, vocês conseguem ter programas para startups. Então eu acho que vale a pena você entrar talvez um pouquinho mais nesses programas hoje, quais são as portas de acesso que as startups podem ter hoje na AWS. Não, muito legal você trazer isso, e eu estou super solidária, né? Eu estou no Rio de Janeiro, a gente vive o mesmo desafio climático. Então, temos os ônus e os bônus de estar, né, numa cidade que está tão próxima do mar. Então, eu entendo esse desafio para todos nós. É um ano onde a gente discutiu muito o clima, inclusive falando de programas. Um dos programas que nossa área de Business Development desenvolveu esse ano foi uma jornada de Climate Techs. Então, a gente entendeu, e aí eu expando um pouco o conceito de startups de clima para energia, agricultura, e também voltada para as clean techs no geral, né? Então alimentação, a gente viu muitos casos legais aqui surgindo, então o nosso olhar voltou muito para entender como o mercado brasileiro, porque no mundo a gente já via algumas movimentações, como é que o mercado brasileiro estava vendo isso? Então a gente esse ano desenvolveu o primeiro fórum voltado para venture capitals que investiam nessas teses e também escutar as startups. E aí eu acho, Lu, que vai muito de encontro ao que você está falando, da gente. Eu não sei tudo, minha área não sabe, a gente não está aqui sabendo tudo, a gente está realmente criando um senso de colaboração, que é a essência da comunidade. Então eu não crio uma comunidade para eu estar num lugar onde eu ensino, eu estou num lugar para eu colaborar. Então eu aprendo e eu troco a partir dali. Então eu entendo as demandas e eu devolvo essas demandas com o que eu puder trazer de resultado para elas, junto com a nossa equipe AWS. Então para mim essa visão da troca, ela é muito o retrato do que a gente traz nessa comunidade. Então essa primeira jornada de clima surgiu com esse Climate Tech Forum, que aconteceu no início do ano em São Paulo, e a gente foi desenvolvendo uma jornada virtual, até que agora em setembro teve um fórum de sustentabilidade em Nova York, onde muitas startups brasileiras participaram. A gente foi com elas participar do evento e foi muito legal, porque a gente começa a entender como a gente está avançado no Brasil do ponto de vista de tecnologia voltada para sustentabilidade e ESG, mas como a gente tem uma oportunidade para atender um mercado externo muito forte, porque eles já estão mais regulamentados e a nossa solução está preparada para os caras. Então, é muito legal criar essas conexões, né? Então, a gente está numa empresa global, essa é a minha função, conectar essas startups com potenciais clientes no mundo inteiro. Então, foi isso que a nossa equipe fez. Além disso, a gente tem essa jornada dos CTOs, que já está pelo 4º ano consecutivo crescendo, então é uma comunidade grande, forte, que se apoia demais. Esse ano a gente teve um foco muito grande na IA generativa, então foi muito legal, porque a gente teve convidados como o atual CEO do iFood, foi lá trocar uma ideia sobre como ele estava vendo a jornada dentro do negócio dele. Então são conversas muito transparentes sobre o uso, a adoção de IA, dúvidas, especialmente agora nessa questão da IA responsável, com a regulamentação chegando, com o marco legal chegando, então como é que isso impacta o nosso negócio? Essa foi a jornada.
E o terceiro programa, que foi muito bacana, está na segunda turma esse ano, é o RAP, Revenue Acceleration Program, que é voltado para ajudar essas startups a trazer o mais importante, receita. Então, como é que eu transformo a minha ideia incrível em receita para o meu negócio? Então, a gente contrata um profissional externo para ajudar nessa jornada do desenvolvimento de equipe, programas de compensation, formação de marketing, go-to-market e toda a jornada de receita para que essa startup possa crescer sozinha a partir daí. Então foram 3 programas, estou destacando alguns, né? Mas foram 3 programas muito legais. Aliás, se você me permitir, posso destacar mais um? Claro. A gente falou de IA dentro do CTO Fellowship, mas um dos mais interessantes, porque foi um programa global, foi o Gaia, GenAI Acceleration Program. Esse programa juntou as 80 startups de GenAI, não necessariamente produtoras de GenAI, né, LLMs, mas também consumidoras vorazes de GenAI, numa jornada de mentoria, créditos e ecossistema em torno da tecnologia. Então, eles tiveram mentoria de grandes LLMs que estão aí públicos globais, mas também trocaram muito entre eles para desenvolver melhor as suas ideias em torno da IA. Aqui do Brasil, nós selecionamos 10 startups que estão nessa jornada, que se encerra agora, na primeira semana de dezembro, no nosso grande evento global Reinvent, que acontece em Las Vegas, que vai ser muito legal também ver o encerramento desse programa. Cara, isso é muito bom. Eu ia puxar também esse ponto da AWS ligada à AI generativa, né? Que, querendo ou não, vai acabar sendo base para muita proposta de startup por aí, obviamente umas mais, outras menos, mas a gente ainda vê um custo de operação tecnológica com inteligência artificial generativa ainda muito alto, né? E a gente sabe que nesse meio de tecnologia a grande corrida é sempre pela corrida da diminuição do valor do acesso à tecnologia, né? A capacidade de processamento, né? E obviamente isso pede uma inteligência na arquitetura dos produtos para você otimizar o uso, para você otimizar o custo de processamento de dados e, obviamente, usar isso a favor da experiência do cliente, de posicionamento da startup no mercado. Então, esse era um ponto que eu ia puxar, que eu acho que vale a pena saber disso e, assim, entender que esse já é um movimento global da AWS. Não é estranho para mim saber que existe, mas é bom reforçar que tem, é bom mostrar que existe essa preocupação de trazer as pessoas para essa discussão com um pouco mais de profundidade. Um outro ponto que eu acho que vale a pena, Cacau, da gente tentar entrar um pouco mais e saber o que eventualmente vocês já têm conversado sobre isso. A gente tem visto hoje um movimento, e aí não só no Brasil, mas a gente pode focar no Brasil, se for o caso, de desenvolvimento de soluções Deep Tech. Né? Muita gente no ambiente universitário, muita gente que vem da academia de fato com produtos, soluções, muitas vezes produtos patenteáveis ou produtos com propriedade intelectual muito bem definida e que tem um custo de operação geralmente elevado, né? Pela complexidade de execução. Só que esse público dentro da academia, né, o que eu costumo dizer é a nossa universidade que de fato pesquisa no Brasil é uma universidade fundamentalmente pública. São exceções aquelas universidades privadas que têm uma qualidade de pesquisa como as universidades federais ou estaduais. E a gente sabe que entrar com uma proposta tecnológica, entrar com uma visão de mercado dentro da academia ainda é uma barreira, né? E aí só fazendo um paralelo rápido às startups de Rio Branco, que eu disse que eu encontrei, dessas 50, mais de 30 eram fundadas por mestres ou doutores da Universidade Federal do Acre. Então eram soluções de base científica muito sólida, o que para mim foi maravilhoso, porque eu disse para eles que pela primeira vez a economia do Acre ela pode deixar de ser uma economia extrativista. Eles estão tomando posse da inteligência do bioma que eles fazem parte. Então, acho que isso é um ponto relevante. Mas, olhando para esse cenário Deep Tech, olhando para esse desenvolvimento de tecnologias cada vez mais ligados às áreas científicas, o que é que eventualmente vocês já discutem? A gente falou aqui muito de impacto climático, energético, ambiental, mas existe hoje uma conexão da AWS com as academias? Se sim, como? E se não, o que é que falta? O que é que a gente pode fazer para essas conexões acontecerem? A gente tem e a gente quer mais.
Então eu já estou aqui super curiosa para te pedir todos os contatos e como a gente pode ajudar mais esse ecossistema do Acre a se desenvolver. Eu acho que existe uma jornada que é um aprendizado para todas as grandes empresas que atuam no Brasil. Nós somos um país continental. Nós não somos só um estado ou outro estado. Mas é claro que existe uma jornada de maturidade no desenvolvimento e como a gente consegue penetrar e alcançar para poder apoiar todas essas regiões, né? Então, parte da minha jornada com a equipe é justamente como é que a gente consegue estar mais próximo, né? De todos os lugares do Brasil. Manaus, que foi um lugar que eu tenho muito carinho, porque morei em Manaus há muito tempo. Poxa, tem tanta ideia incrível que a gente pode ajudar a desenvolver. Como é que a gente pode estar mais próximo, né? O sul do país que eu te comentei recentemente, você trouxe o Acre, né? Então, como é que a gente pode estar mais próximo dessas regiões? A gente tem visto alguns núcleos se desenvolvendo de maneira mais proativa na busca dessas parcerias de tecnologia. Mas nós estamos muito abertos através de programas estruturados para apoiar essas startups a se desenvolverem. Um deles, eu não comentei aqui, é o programa Activate, onde a gente co-investe com créditos de tecnologia AWS para ajudar startups desde early stage muito pequenininhas a desenvolver os seus MVPs e aí crescendo as suas ideias, se desenvolvendo conosco nesse momento da jornada onde a gente sabe que o investimento em tecnologia junto com o investimento em pessoas é muito custoso para essas empresas. Então o programa Activate, se quiserem buscar aí, está disponível nas redes. Podem procurar, se não acharem, podem nos procurar aqui com muito prazer, para que a gente possa ajudar essas startups nessa jornada. Mas eu, sinceramente, acho que a gente deve estar mais próximo das academias, especialmente nesse momento da IA gerativa, porque dali, Lu, vem muitas ideias incríveis, não só com a questão da tecnologia, mas com a questão da responsabilidade do impacto social da tecnologia no nosso país, nos estados onde eles estão inseridos e com os problemas que eles querem resolver. Então nós vemos hoje startups voltadas para IA com foco grande, por exemplo, em saúde, com foco grande em finanças. Mas qual é o impacto disso dentro do nosso ecossistema, com a complexidade regulamentar que é o Brasil? Como é que a gente pode... Então a academia tem um papel fundamental para ajudar a gente a entender um pouco mais os impactos e como a gente pode ajudar a mitigá-los nessa IA responsável. Isso é muito bacana também e bom saber que existe esse interesse, esse movimento. É importante, de fato, a gente ter cada vez mais figuras do mercado indo atrás das universidades também, porque, enfim, a gente sabe que o ambiente universitário ele é, ao mesmo tempo, sensacional, mas às vezes ele se fecha demais, mais do que deveria. Então, o mercado ir bater na porta da universidade, eu acho que é um primeiro passo importante. Bom saber que vocês estão fazendo isso, outras corporações fazem, outras empresas estão fazendo, e eu acho que quanto mais melhor, e quanto mais lugares diferentes isso acontecer, também melhor. E se a gente não chegou até aí, cheguem até a gente aqui, podem me procurar aí nas redes sociais, vai ser um prazer poder ajudar mais. Isso aí, aqui em Recife, por exemplo, a gente fez um movimento muito bacana esse ano, que foi integrar os núcleos de inovação e tecnologia das universidades, né, os NITs. Então a gente pegou as universidades da cidade, né, da federal, estadual e as privadas, e a gente criou o que a gente chamou de Rede NIT Recife, que é para discutir como que as áreas de inovação e tecnologia das universidades podem colaborar entre si e trabalhar em conjunto para o desenvolvimento de novas pesquisas, novas tecnologias e principalmente pesquisas e tecnologias aplicadas ao mercado, né? Então eu acho que são movimentos que ainda precisam de esforços locais, mas são fundamentais para que essa coisa de fato aconteça, né? Para que a gente tenha conexões universidade-mercado muito bem estabelecidas. Tem outro ponto que você colocou na resposta anterior, que foi sobre a capacidade da estrutura tecnológica que vocês dão para as startups facilitar, inclusive, no processo de internacionalização. A gente sabe hoje que muito, e eu tomo isso como desculpa, tá? Que muito empreendedor e empreendedora no Brasil de startup costuma dizer: não, o Brasil é um mercado grande demais. Ou então usa a barreira idiomática como uma barreira para não crescer internacionalmente. E a gente sabe que, na prática, o mercado internacional deveria ser o mercado-alvo de qualquer startup. Qualquer startup deveria pensar no mercado internacional desde o dia 1. Só que a gente sabe também que a expansão internacional
pede um cuidado com exigências tecnológicas de cada região, de cada lugar. Então a gente vê hoje, por exemplo, o quanto a União Europeia discute até onde as inteligências artificiais generativas podem ir. Então esse cuidado tecnológico passa fundamentalmente pelas estruturas tecnológicas, pelos parceiros tecnológicos, e ver que vocês fazem uma preparação da solução já com integração global. Isso cria, de certa forma, um motor tecnológico para dizer assim, cara, a sua tecnologia ela é factível de ser aplicada nas outras Américas, ou na Europa, ou na Ásia, ou na África. Então, isso também é um fator muito importante quando a gente discute a construção tecnológica em cima de uma estrutura como a AWS. Né? Talvez muita gente que esteja escutando a gente não seja desenvolvedor ou desenvolvedora e muitas vezes não consegue dar o peso necessário a você ter uma infraestrutura tecnológica de qualidade. Né? Então, os serviços da AWS, eu acho que eles entram muito nessa linha. Vocês conseguem entregar uma comunicação sobre os serviços, que é uma comunicação muito simples, inclusive para quem não é da tecnologia, né? não tem o papel de desenvolvimento de software. Então, acho que isso também quebra muitas barreiras de acesso, de entendimento, de customização daquilo. Hoje, uma série de plataformas de no-code, como o Bubble, estão construídas muitas vezes em cima de tecnologias AWS. Então, isso até para quem não é de fato desenvolvedor, desenvolvedora, se torna uma oportunidade. Né? Então, eu acho que esse movimento que vocês estão fazendo, ele, por mais que para muitas pessoas ainda seja meio que um movimento invisível, né? Porque a estrutura de informação e de dados acaba ficando numa camada que não é vista pelo cliente, mas ele é fundamental nessa estrutura. E aí eu queria te fazer uma pergunta / provocação, Cacau, que é o seguinte. Tu agora é Head de Startups da AWS no Brasil. O ambiente de startups do Brasil, ele é referência na América Latina por volume, pelos resultados. A América Latina como um todo está cada vez mais no foco do investimento internacional, o que, querendo ou não, passa a ser também um motor de desenvolvimento e crescimento dos negócios. O que é que tu traz para o teu trabalho como próximo desafio? Qual é o próximo desafio que você quer eventualmente conquistar? O próximo passo que você quer dar nessa posição como Head de Startups? Nossa, que pergunta! Eu acho que tem tanta coisa legal para a gente realizar. Antes de falar do meu próximo passo, eu queria te falar do próximo passo que eu vejo essas startups pegando o teu gancho dessa conexão internacional, né? Eu queria te dar o exemplo da Doris, que é uma startup, uma retail tech que a gente tem um orgulho enorme de ter como cliente aqui. A Doris é um provador virtual, essencialmente, né? Explicando o que eles fazem. Estão em diversas grandes varejistas do Brasil e usando tecnologia AWS, eles com 2 fotos simplesmente do seu corpo, de frente e de lado, conseguem te transportar para todos os SKUs de um grande varejista para que você prove as suas roupas com 2 fotos, usando inteligência artificial. E com essa simplicidade da tecnologia, eles conseguiram alcançar grandes varejistas globais. Então, a nossa função, de verdade, eu brinco com meu filho fala, mamãe, você trabalha na Amazon, você entrega pacote, né? E tá tudo bem, assim, não estou preocupada em falar o que eu faço, eu estou preocupada em ajudar essas empresas a entregarem os seus produtos e serviços. Se elas fizerem isso, Luiz, eu estou entregando a minha missão. Então eu acho que isso é muito legal, assim, a AWS tem essa função de ser uma plataforma, de ser um colchão ali por baixo de uma tecnologia e não ser o protagonista dessa jornada. Mas se a gente puder estar ali de mão dada com eles, ajudando eles nessa jornada internacional, é um orgulho enorme que a gente tem, né? Vendo aí clientes, como eu te comentei, C6, Nubank, né? Empresas que hoje são unicórnios gigantescos e a gente está aí olhando grandões, mas que a gente conheceu ainda pequenininhos aqui junto com a gente. Então, é muito legal, dá muito orgulho. Então, olhando com essa visão aqui de orgulho, né? Quase maternal, assim, quase familiar, eu vejo essa nossa jornada como uma jornada de expansão ainda maior no Brasil. Nós começamos falando disso não intencionalmente, a gente não tinha combinado isso, mas a gente vê para essa próxima fase da nossa jornada com startups dentro do nosso país uma visão cada vez mais capilarizada. Então, como é que eu posso estar mais próxima de lugares onde no início da nossa jornada a gente ainda não estava? Como é que eu consigo entender demandas específicas de regiões e como é que a gente consegue ajudar mais
obviamente com os recursos que a gente tem. Então esse é o nosso desafio, essa é a nossa missão principal e é a que eu tomo como minha a partir daqui. Como é que eu consigo olhar para o meu país, que é o meu foco hoje, e conseguir contribuir mais de uma maneira mais capilarizada, chegando em Manaus, chegando no Acre, chegando no Nordeste, chegando no Sul, de uma maneira um pouco mais intencional. E eu acho que isso passa também por um entendimento de que indústrias, que verticais de startups fazem mais sentido para o nosso país. Então a gente tem falado bastante, porque acabou de sair agora, né, essa notícia do governo sobre a tributação de agritechs, então um incentivo maior a agritechs, ok, como é que eu consigo ajudar mais, né? Como é que a gente consegue entender essa visão do clima que a gente comentou agora, que outras verticais a gente entende que fazem mais sentido para o nosso país, para que a gente possa apoiar de maneira mais proativa. Eu acho que essa para mim é o que me dá aquele gás para o próximo ano começar. Boa, e isso é muito bom também porque a gente está imerso num mercado absolutamente dinâmico, né? O país está se construindo e reconstruindo diariamente. Em alguma escala, a gente também vive meio que no dia 1, todos os dias, às vezes à frente de problemas históricos do país, mas que a gente está constantemente buscando a discussão, buscando melhoria, enfim. E eu acho que essa tua visão ela também é muito racional, ela é muito factível na posição que você está. E eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente vê já há mais de 10 anos acontecendo nesse ecossistema de startups, que são as grandes empresas de fato vindo para apoiar, vindo para... Muitas vezes a gente olha para uma solução como a da AWS pelo crédito que oferece, mas isso é o de menos. Eu acho que a possibilidade de você oferecer uma infraestrutura de qualidade, oferecer segurança, oferecer uma comunicação facilitada, oferecer essa flexibilidade que muitas vezes a startup precisa pela oscilação no processo de crescimento e às vezes de muitos ajustes, eu acho que esse é o ponto fundamental. E chegar apoiando e se consolidar no mercado como um parceiro, mesmo que não indo para a primeira tela das plataformas, mas saber que aquilo ali tem uma parceria muito forte com vocês, eu acho que é um papel importante, assim, e bom saber que você está nessa liderança. Eu acompanho o movimento da AWS há muito tempo, desde que eu me conectei com esse ecossistema de startups em 2012. Então, assim, já vi muita gente falando da AWS, representando a AWS, e eu sempre gosto muito dos perfis que assumem essas posições. Eu acho que você transparece um perfil profissional muito importante para estar nesse papel, pela forma que você fala, pela forma que você enxerga o ecossistema. Eu acho que tanto a AWS quanto o próprio ecossistema tem muito a ganhar com essa relação, tá? E deixa eu te perguntar, gostou do papo? Amei, assim, eu fico muito honrada com a sua fala, porque para mim eu não estaria aqui se eu não estivesse sentindo que é parte do meu propósito. Para mim, essa questão de alta performance está muito conectada a propósito. Então, quando eu vejo que as startups que estão com a gente, não só como clientes, se transformam parceiras, como a gente teve agora aqui Limo, trabalhando junto conosco o tema da sustentabilidade no geral, ajudando a gente com a questão com a questão de água na América Latina como um todo, né? Porque é uma startup da América Latina que está apoiando a Amazon no Brasil como nossa parceira, mas também nossa cliente. E quando a gente consegue conectar essas empresas a outros clientes, grandes corporações que também são clientes da AWS, a gente entende que o nosso propósito está fazendo muito sentido, né? Então eu me sinto muito vendedora dos meus clientes na hora que eu estou aqui. Mas eu não venderia nada que eu não acredito. Então, acho que para mim, estar aqui hoje, entendendo que eu tenho um bom produto, que de fato é genuíno, que está pautado em bons valores, mas que eu também tenho clientes que têm ótimos produtos e que se complementam entre si, fazem com que a gente invista as melhores horas do nosso dia de uma maneira muito mais gostosa, muito mais feliz, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui também, estou muito orgulhosa. Poxa, obrigado pelo tempo. Para quem está ouvindo a gente até aqui, eu lembro que todas as informações, tanto da Karina, suas redes, como também os acessos à AWS, os programas que ela mencionou, tudo vai estar na descrição do episódio.
Vale a pena acessar, vale a pena acompanhar. Os programas muitas vezes têm um cronograma de acesso às startups bem definido, então já coloca tudo na agenda para não perder as oportunidades. E a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!